Coronel, vamos retomar agora o nosso assunto, né, dos laudos que foram apresentados hoje pela Polícia Técnica. O Douglas Magalhães já está no local onde o senhor esteve agora pela manhã. O coronel esteve lá, fez filmagens com o seu próprio celular, foi fazer os seus questionamentos técnicos para entender aquilo que está escrito no laudo. E agora nós vamos ao vivo com o Douglas Magalhães, ele vai trazer as informações de momento. Você que está em casa agora vai poder ver. Eu sei que a população sergipana que mora aqui na capital conhece muito bem, mas você que mora no interior, você que está nos assistindo agora, a grande audiência da TV Atalaia no interior do estado, não conhece esse cruzamento ou passou poucas vezes, você vai agora ter o entendimento ao vivo do que aconteceu. Não é? Estas duas jovens, elas fizeram uma conversão. No meu pequeno entendimento, coronel, elas observaram que a sinaleira estava fechada, o sinal estava fechado, porque se fecha de um lado da avenida, também fecha do outro. Elas observaram e fizeram uma conversão, né, que o senhor chama de... um ato administrativo. Um ato administrativo, que né? Seria punido por um ato administrativo do Detran. Muito bem, você vai ter todos os detalhes agora nesse momento. O Douglas Magalhães está ao vivo no local, nós vamos ter as imagens com precisão agora. Douglas, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Cláudio. Nós estamos aqui no local, justamente no local onde aconteceu o acidente na madrugada do dia 10 de janeiro, portanto, 3 meses se passaram. Hoje a polícia concluiu o inquérito, reuniu a imprensa para mostrar o que foi apurado. 7 laudos, laudos do Instituto de Criminalística, laudos do Instituto de Pesquisas Forenses e laudos do Instituto de Medicina Legal, apontaram que o motorista do veículo, um veículo March, na madrugada do dia 10, ele vinha nesta direção. Olha só, na direção estão vendo esses veículos. Só que ele estava a 108 km de velocidade. Atravessou no sinal vermelho. Furou o sinal vermelho lá do outro lado da pista. Do outro lado da pista, as duas jovens vinham numa motocicleta. De acordo com o laudo emitido pelo Instituto de Criminalística, as duas jovens fizeram uma conversão proibida, ou seja, não pode fazer a volta ali. Foi o que elas fizeram. Fizeram esta conversão e justamente no momento em que o motorista invadiu o sinal vermelho a 108 km por hora, e então, aquelas cenas que nós já mostramos, atropelou a motocicleta e saiu arrastando as duas jovens que morreram exatamente aqui neste local, na Avenida Tancredo Neves. A delegada Daniela Lima, da Delegacia de Acidentes de Trânsito, ao lado do Nestor Barros, que é o coordenador da criminalística, eles falaram com a imprensa. Foram 7 laudos emitidos para poder ter este parecer. Em um dos laudos consta que as duas jovens tinham ingerido bebida alcoólica. Isso não quer dizer que vá anular o ato do motorista, até porque ele omitiu socorro, ele foi embora sem prestar socorro. Nós vamos ouvir agora o que disse a delegada Daniela Lima. A gente está concluindo a investigação. É uma investigação que contou com 7 laudos periciais, 5 tipos de perícias diferentes. Essa perícia deixou claro que as vítimas fizeram uma conversão em local proibido. E deixou claro também que o nosso investigado, ele, no momento que antecede o acidente, havia ultrapassado o sinal vermelho. Além disso, por meio dessa perícia, foi possível fazer o cálculo de estimativa de velocidade no momento do acidente. Não é que é um cálculo que teve como resultado 108 km por hora, com estimativa de para mais ou para menos, de 4 quilômetros, tá? E isso é informação relevantíssima para a investigação. O nosso perito concluiu que
tanto a conduta das vítimas, as duas jovens que estavam na motocicleta, na verdade, a conduta da condutora da motocicleta, como a conduta do veículo Marte, foram determinantes para o acidente. É o que a gente chama tecnicamente de causas concorrentes. As duas causas foram imprescindíveis para que o resultado acontecesse. Ele está sendo indiciado como responsável pelo resultado morte. Ele está sendo indiciado pelo delito de homicídio culposo, agravado pela omissão de socorro, sendo essa a nossa conclusão da investigação no dia de hoje. Pois é, como disse a delegada Daniela Lima, ele está sendo indiciado por crime culposo, aquele que você não tem a intenção de matar. Mas há um agravante, a omissão de socorro. Ele atropelou, viu as duas moças caídas aqui, viu a gravidade do acidente, não prestou socorro, foi embora e a poucos quilômetros daqui abandonou o veículo que fora encontrado pela polícia momentos depois. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. Douglas, meu amigo, tudo bem? Você está me ouvindo aí? Olha, nós temos as imagens agora do exato local onde aconteceu o acidente. O coronel que esteve lá agora pela manhã pode descrever. Nós temos as imagens aí em frente ao televisor, você está vendo à sua frente a mão contrária. É a mão que veio o carro que atropelou as duas jovens. As duas jovens fizeram, o Baiano está me ouvindo? Abre um pouquinho a imagem, Baiano, um pouco mais para a sua direita, para nós podermos mostrar ao nosso telespectador, um pouco mais à direita, de onde veio as duas motociclistas. De onde veio? Do outro lado, lá do outro lado da avenida. Olha aí, ó. Ela veio do outro lado, ela viu, olha aqui, essa sinaleira, ela passou aí e ela viu a sinaleira fechada. No momento que ela viu a sinaleira fechada, 4 horas da manhã, ela resolveu fazer a condução à esquerda, o seu movimento à esquerda. E nesse instante, nesse trecho aí que você está vendo agora, um carro com 110, 115 ou 120 km por hora a pegou, pegou as duas e estraçalhou as duas pelo meio. Coronel, vamos voltar aqui agora ao aspecto técnico da situação. Nós observamos aí a delegada afirmar que o perito faz a indicação. Isto é possível tecnicamente, coronel? Olha, Douglas, Cláudio, fazendo a colocação que Douglas fez das imagens do local, Cláudio, o que se observa é que o perito vai coletar todas as provas necessárias e vai apresentar para que a delegada possa ter um juízo de valor. O laudo, ele não pode ser simplesmente conclusivo. O laudo não pode dizer quem é culpado ou quem é inocente. Não parte dessa premissa. A polícia técnica, ela tem por si só a obrigação de conduzir as conclusões que o delegado possa ter. A autoridade que preside o inquérito, que vai dar a solução pelo indiciamento ou não, é a autoridade de polícia judiciária, neste caso o delegado de polícia, que vai, ao relatar e com os indícios que ele possa ter, vai indiciar o condutor do veículo ou não. Agora, o que precisamos entender é que muitas das colocações que às vezes são repassadas para a sociedade dá a conotação de que houve culpa por parte das vítimas. E o que nós estamos apurando nesse sentido, são as vítimas, né? Existe uma placa de proibição de conversão, sim, mas o resultado que nós tivemos dessa situação é a morte, é o resultado morte. E a placa que existe de proibido a conversão à esquerda do retorno é uma questão administrativa que seria punida simplesmente com um auto de infração realizado por parte da Polícia Militar, se estivesse no local, lógico, né? Mas o resultado morte é um inquérito e é um crime. É um crime que precisa ser apurado e apresentado para a Justiça para que o juiz, após todas essas informações, tenha o seu juízo. Tanto o laudo, que foi feito pela perícia, quanto os indícios que foi verificado por parte da delegada neste procedimento instaurado.
O que nos deixou estarrecidos, coronel, é exatamente o que nós vamos mostrar agora, o que o senhor está comentando nesse instante. A perícia técnica imputar um juízo de valor diante de uma situação investigada. É exatamente o que nós vamos mostrar agora ao nosso telespectador. Os principais pontos, os pontos relevantes que foram apresentados hoje à imprensa. Tá aqui, ó. Pontos relevantes: laudo pericial de áudio e vídeo, estimativa de velocidade, veículo 2, motocicleta executa a operação de retorno em local proibido pela sinalização. Até aí tudo bem. Aí são os vídeos que nós já estamos apresentando, que vocês estão acompanhando aí, acompanharam também no Balanço Geral com o Sérgio Cursino um pouco mais cedo. Agora vamos ao segundo slide. Olha aí, laudo de perícia, vídeo estimativa, eles apresentam o segundo vídeo no momento que eles estão fazendo o cálculo aqui de velocidade. Veículo 1, carro atravessou o cruzamento enquanto o semáforo da via apresentava indicação de cor vermelha. Quer dizer que elas foram penalizadas com a morte. Foi exatamente isso que aconteceu. No meu juízo de valor, se eu fosse escrever, eu iria colocar assim: essas duas jovens foram penalizadas com a morte, foram assassinadas. Esse é o meu juízo de valor. Mas vamos ver o que disse o perito técnico. Vamos lá. Passa o próximo laudo, por favor. Vamos lá. Estimativa de velocidade é o cálculo aí, ponto A, ponto B, né? C e D, onde dá ali a velocidade 108 com a margem, viu, Cláudio Muniz, de 4 a mais ou 4 a menos. Eu vou colocar 108, 112, 115, eu posso dizer que ele passou ali a 120 km por hora, tá? Agora vamos à terceira página. Pronto. É isso aqui, ó. É esse aqui, laudo pericial cadavérico, Daniela Alves Santo, ação contundente, laudo Tatiane Cristiane, ação contundente tendo causa morte, choque hemorrágico, colhido o sangue das vítimas, encaminhado ao IAPF para a realização de exames complementares. Próximo laudo, por favor, nós estamos mostrando em detalhes aqui com o coronel Maurício Yunes. Aí a identificação, eu quero saber, foi feito esse exame também no condutor? Não custa nada perguntar, né? Eu não vi isso no laudo técnico. Se tiver, Léo, por favor, possa ser uma observação. O senhor acompanhou também o laudo, leu. Eu não consegui ver. Não há. Nessa apresentação, possa ser que esteja no laudo, mas na apresentação não, porque aqui é uma apresentação técnica, né? Acredito que não, que ele não tenha sido preso em flagrante. O veículo foi encontrado. Muito bem. Então não foi feito, ele escapuliu, ele fugiu da cena. Vamos lá agora ao próximo laudo, a próxima página. Aqui, esse é o texto que levou o coronel Maurício Yunes ao local, em loco, hoje pela manhã, para filmar, para olhar, fazer exatamente o que nós estamos fazendo agora para você, amigo telespectador, com o Douglas Magalhães. Laudo pericial, aqui tem os dados técnicos e a conclusão. Pode-se concluir, olha só, pode-se concluir que os condutores envolvidos no acidente de tráfego contribuíram para que este tivesse ocorrido. O coronel já comentou. Pode continuar falando, coronel. Eu faço um questionamento, né? Se elas não tivessem feito o retorno, se elas estivessem vindo da via à direita, tivessem realizado o mesmo sentido, teriam sido atropeladas e aquele ponto não seria conclusivo. Nós temos uma outra hipótese, né? Então, é uma nova hipótese que poderia ter ocorrido, que não ocorreu, que foi verificado. Agora, precisamos mais do que nunca entender também, Cláudio, que nesta situação, o que a gente tem observado é que a todo momento se procurou passar responsabilidade para duas vítimas. A gente tem que deixar bem claro que elas perderam a vida delas não irá retornar. E os questionamentos? Por que uma pessoa deixa de prestar socorro? Porque no laudo ele não teve o mesmo laudo, o mesmo exame, porque fugiu do local, porque ele não parou no semáforo. Então, todas essas situações a gente começa a se questionar. Parece que se tornou mais fácil se justificar que elas teriam a responsabilidade. E volto a dizer, aquele ponto não é conclusivo, porque se elas estivessem vindo de uma outra via, estivessem atravessando, elas teriam sofrido o mesmo impacto realizado pelo veículo que ultrapassou o semáforo vermelho. Então, aquele ponto não é um local onde possamos ter como conclusão e justificativa duas vítimas de um acidente automobilístico.
Ok, está falando quem tem autoridade para poder falar, o coronel Maurício Yunes. E volto a repetir, porque todos os detalhes você tem sempre aqui no Tolerância Zero, com a verdade em primeiro lugar, a verdade dos fatos. Nós podemos questionar, eu posso indagar, nós estamos aqui ao vivo todos os dias para fazer isso, para apresentar, para dar uma satisfação à nossa população. E o apresentador Cláudio Luiz, eu discordo completamente dessa peça que foi montada, eu respeito as autoridades, mas eu discordo desta peça, como disse o coronel Yunes. Parece que foi montada uma peça para tentar imputar uma culpabilidade a estas duas jovens que, na minha opinião, elas foram assassinadas no trânsito. Um questionamento também, Por favor, coronel. Nós sabemos quem são as vítimas, quem é o autor. Pronto. Outro questionamento que nós estamos fazendo aqui, as autoridades neste momento, as autoridades policiais e questionando, apresentando à população. Por favor, coronel. Eu queria saber quem é o autor, né? Nós temos duas vítimas de um incidente, de um acidente gravíssimo que resultou 2 mortes e até porque o presente momento o autor, nós estamos invertendo todos os fatos da nossa sociedade. As vítimas estão sendo expostas a todo momento. Agora, os autores dos crimes, aqueles que porventura cometem o crime, eles estão sendo preservados. Eu não consigo entender essa lógica. Se tivesse que preservar, deveria ter se preservado as vítimas também. Por que que está se preservando, em tese, né, o autor do fato, né, que desde o início ficou aquela grande conturbação de quem seria, quem não seria. Então, vamos aguardar para que tenha os fatos elucidados. Muito bem, coronel. Nosso papel aqui não é emitir juízo de valor. Nosso papel aqui é mostrar fatos, concordar ou não concordar com ele, aí vai do nosso posicionamento. Em algumas situações eu concordo, o coronel discorda, é assim que nós vamos conduzindo as nossas vidas e o jornalismo que é feito com a TV Atalaia e com o nosso departamento de jornalismo, com integridade, 24 horas no ar.